Pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É por meio da fé, viu, meu amado, que você toma posse dessa grande salvação e ninguém pode roubar das suas mãos. Tá? E esse tema é um tema que precisa ser avaliado, escutado, com muita atenção, tá certo? Porque estaremos falando sobre salvo uma vez, salvo para sempre. Percebeu aí? Esse tema é ensinado por muitos pregadores e denominações, por isso requer uma atenção redobrada e especial. Quero desejar que, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo esteja com você, dentro de você, lhe conduzindo por caminhos excelentes e especial. Porque quem tem Deus na sua vida, dentro de você, habitando em você, é a pessoa mais feliz da face da terra. Isso eu lhe garanto. Deus habita em você, você é a pessoa mais feliz, mais especial e, segundo a Bíblia, é um embaixador do reino do céu aqui na terra. Então vamos lá meditarmos nesse tema tão maravilhoso que é salvo uma vez, salvo para sempre. Preparado? Quero uma atenção redobrada, meu irmão, minha irmã. Deus continue lhe dando vitória, abrindo portas e dando vitórias especiais na sua vida, para a sua família e para todos aqueles que você apresenta na sua oração a Deus, confiando de que Ele é provedor, é aquele que faz milagre, é o Deus do impossível. Então vamos lá. Ainda hoje, depois de quase 2000 anos, esse tema é recusado, e eu vou afirmar aqui que é recusado pelos que não acreditam que o preço pago pelo Senhor Jesus ali na cruz foi suficiente para perdoar e salvar qualquer pecador. Acredite, porque tem pessoas que, quando nós falamos que somos salvos e salvo eternamente, salvo para sempre, ainda fica procurando desvirtuar essa realidade. Acredito eu que acham ou pensam que o sacrifício que o Senhor Jesus fez no Calvário não é suficiente para nos salvar eternamente, pois essa é uma grande realidade. A salvação é uma obra divina e não humana, ok? A salvação é uma obra divina e não humana. Que isso fique na nossa mente gravado, porque alguns pensam que a salvação é uma obra apenas humana, de uma celebridade ou de um profeta. A salvação é uma obra divina. A doutrina da salvação na teologia da graça é um ensino específico. Por que é um ensino específico? Porque a salvação não é do corpo. A salvação também não é do espírito, como é ensinado dentro de alguns conceitos evangélicos. Então preste bem atenção que a salvação não é nem do corpo e nem do espírito. Tá bom? E neste vídeo e neste comentário nós estaremos aqui descobrindo, para quem não sabe, para quem ainda tem dúvida ou para quem acha que a salvação é do corpo e do espírito, você nesse vídeo, nesse comentário estará assim descobrindo a salvação. Jesus veio para salvar o quê? O corpo? O espírito? Então fique conosco, vamos ler a palavra de Deus, tá certo? Porque ela é a base que interpreta a mesma e que nos faz entendermos o verdadeiro evangelho da graça, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 7, que diz da seguinte maneira: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança
da vida eterna. Aí está essa palavra no livro de Tito, que é específica. Paulo está aí conscientizando a Tito de que a salvação veio através de Cristo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que sejamos justificados por graça, nos tornemos herdeiros do reino de Deus, tá ok? Então, o conceito evangélico ensina que a salvação é do corpo. Quando afirma que veremos o céu, lá no céu, nossos parentes. Eu não sei se você já ouviu algum preleitor, orador, está afirmando que lá no céu você vai ver Abraão, você vai ver Moisés, vai ver Elias, vai poder apertar a mão de Moisés, abraçar Elias, os apóstolos, Não sei se você já ouviu alguma pregação, mas quando você ouve pregação dessa natureza, você é levado a entender que lá no céu você vai estar fisicamente. É para reconhecer Abraão, reconhecer Elias, reconhecer Moisés, você tem que estar na natureza humana, tá certo? Mas essa é a pregação que eu já ouvi e que eu quero agora já também afirmar aqui, que infelizmente eu já fiz, porque fui pregador do Evangelho por mais de 25 anos, pastoreei a igreja por mais de quase 30 anos, pastoreando a igreja, pregador do Evangelho, pregava nas cidades, pregava no interior, pregava nas congregações, pregava em arca livre e infelizmente também já fizemos esse erro teológico, de afirmar que vamos ser levados para o céu e lá vamos ver Abraão, vamos ver Moisés, vamos ver Elias, porque até os hinos evangélicos nos induzia a pensar dessa maneira. Mas quando nós vamos para a luz da palavra de Deus, interpretando a Bíblia Sagrada de forma teológica, fazendo conjugação de verbo, analisando o contexto, junto com o texto, nós vamos perceber que a salvação não é do corpo, tá certo? Até existe um texto bíblico que muitos pregadores usam com muita afinidade, que é o Lucas capítulo 16, versículo 19, que fala sobre o rico e Lázaro, Ali é uma parábola, mas é figurativa, e precisamos dar atenção a essa questão, porque tem irmãos, que eu não censuro, claro que não, mas bate no peito e diz, não, nós vamos sim ver Abraão, vamos ver Isaac, porque Lázaro viu, o texto fala que Abraão falou com Lázaro, falou com o rico, e aí sustentam a tese sem haver uma interpretação correta de forma teológica, tá certo? Não reconhecendo que a parábola do rico e Lázaro, não só a parábola, quase que toda a Bíblia é expressada com figuras de linguagem. E precisamos tomar esse cuidado, porque existe inserido numa cultura judaica a figura de linguagem, os adjetivos, tá certo? É necessário a conjugação do verbo para entendermos também essa questão, porque existem muitas figuras de linguagem embutidas na linguagem hebraica e dentro da cultura judaica. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Já ouviram essa pregação alguma vez? De que Abraão falou com Lázaro, o rico falou com Abraão, e assim nós também iremos falar com Abraão, iremos falar com Moisés, iremos falar com Elias. Essa doutrina é alimentada também pela rede televisiva e cinematográfica, viu? Precisamos tomar cuidado. A filmagem mostra o corpo subindo ao céu, não sei se você já percebeu, deixado para trás um, deixado para trás dois, você vê que os corpos são levados para o céu, e dizem que esses mesmos corpos vão ao suposto inferno, Não sei se realmente eles fazem isso com convicção, porque se pararem para analisar que o corpo, matéria, vai para o inferno, possivelmente lá, abrindo aspas, vão ver lá os amigos, os colegas, os conhecidos também no inferno, se queimando e gritando, tá certo? Então, quero deixar aqui bem claro que a salvação não é do corpo, ok? Não é do corpo, nem para ir o corpo ir para o céu, nem para o corpo ir para o inferno. Também a salvação não é do espírito, não. O mesmo, o espírito, ele é especificamente, ele é especificado, ele é
não precisa de salvação. Por que seria salvação do espírito? O espírito não está limitado à natureza humana. O espírito é um ser espiritual, tá certo? Então não precisa de salvação. Ele veio de Deus e volta para Deus. O nosso espírito veio de Deus e volta para Deus. Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele diz da seguinte maneira, leia conosco aí esse texto que é de muita importância. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esse texto diz que somos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, ok? Então está aí uma realidade que precisa ser guardada e solvida, porque espírito não precisa de salvação. Então Jesus não veio salvar nem o corpo e nem veio salvar o espírito. E por sinal quero aproveitar o ensejo, que ele também não veio salvar o espírito. E o Espírito foi enviado para este mundo com uma cobertura humana para ser luz deste mundo. Então lembre, meu irmão, minha irmã, Deus, ele não vê a sua carne, não. Deus vê o seu Espírito, que já estava com ele, foi enviado por ele, predestinado por ele para ser luz deste mundo. Então Deus não veio salvar nem a sua carne, nem seu Espírito, ok? Isso é muito importante. Então vamos agora meditar o que foi que Deus veio salvar. Vamos meditar nisso? O que foi que Deus veio salvar? Também, isso é importantíssimo para o nosso aprendizado e para que possamos, como eu sempre digo nos meus vídeos, você está apto para ensinar a outros acerca deste assunto. A salvação é do nosso entendimento. A salvação é do nosso entendimento. 1 João capítulo 5, versículo 20, olha o que está escrito, ó. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebeu aí? Então, nós recebemos de Deus essa capacidade, esse entendimento, essa renovação de entendimento, essa salvação de entendimento, para entendermos que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e é a nossa vida eterna. Também tem Romanos capítulo 12, versículo 2. Mais uma vez, Paulo escrevendo aos Romanos e afirmando para mim e para você que a salvação ela é do nosso entendimento. Diz assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deu para entender aí, meu irmão? Que a salvação é do nosso entendimento, para que experimenteis, uma vez que nós temos um novo nascimento, uma salvação no nosso entendimento. Entendimento renovado, entendimento dirigido, orientado pelo Espírito Santo, nós podemos aproveitar a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Ok? Que coisa maravilhosa, né? Agora, Efésios 4, 23, mais um texto da palavra de Deus, para que você entenda que a salvação não é do corpo, não é do espírito, como alguém prega e quer incutir nas nossas mentes, na sua mente, principalmente, que ainda está preso ao sistema religioso, que a salvação é do seu corpo, é do seu espírito, mas a salvação é do nosso entendimento. Efésios 4, 23. Olha o que diz lá. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O texto aponta a salvação do entendimento como uma renovação mental e espiritual através de Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus. Ok? Então é necessário termos esse tipo de entendimento para nosso enlevo espiritual. Vamos lá?
Eu espero que você tenha entendido que a salvação é do seu entendimento. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque você, no Espírito, já foi predestinado para estar aqui brilhando com a luz, né? O seu corpo é apenas um instrumento para relacionamento humano, né? Que quando terminar o seu período aqui de ministério, você vai descer à sepultura, o seu corpo vai à sepultura junto com sua alma e o seu espírito volta para Deus porque já estava salvo antes da fundação do mundo. E você vai estar aqui sendo luz porque você tem um novo entendimento, renovado pelo Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A salvação é uma obra divina e é inquestionável. É por isso que eu falo com toda a segurança, estamos prontos aqui para mostrar dentro da Bíblia o que nós pregamos e ensinamos, porque a salvação é um ato, é uma obra inquestionável, porque Deus, na sua plena vontade, soberana vontade, resolveu nos salvar, dando o seu Filho como preço da nossa eterna redenção. Tá ok? O salvo jamais será perdido. O salvo jamais será perdido, como alguém julga por aí, que se você sair da igreja A, da igreja de Pedro, da igreja de Francisco, da igreja de Manuel, da igreja de Antônio, você está desviado, você está perdido. Jamais, meu irmão, minha irmã, creia nesse tipo de mensagem. Você jamais será perdido, porque quem lhe salvou foi o Senhor Jesus Cristo. Somos selados por Deus. Pois foi Ele que nos selou. Somos selados por Deus. Selados com o Espírito Santo para a nossa eterna salvação. Aos Efésios capítulo 1, versículo 13. Medite nesse versículo, tá bom? Somos justificados. Tito capítulo 3, versículo 7. Somos justificados. Nesse mesmo versículo você vai encontrar: somos herdeiros, louvado seja o nome do Senhor. Somos herdeiros. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer que nós somos eleitos de Deus. Então quem é salvo é eleito, quem é salvo é selado, quem é salvo é justificado, quem é salvo é herdeiro do Senhor. Então salvo uma vez, salvo para sempre, porque ninguém pode tomar o salvo das mãos do Senhor Jesus. Você já leu isso alguma vez? Livro de João capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 29. Jesus garante que ninguém arrebata um salvo da sua mão. Eu falo esse tema com muito prazer, com muita alegria, porque eu me sinto com a alma regozijada pelo privilégio que nós tivemos de sermos salvos pela pessoa do Senhor Jesus, e em parte me entristeço com alguns irmãos que ainda estão presos às denominações evangélicas, que ainda não têm certeza da sua salvação. Você é salvo, irmão João? Você é salvo, irmã Maria? Eu estou perseverando, estou me esforçando, eu estou trabalhando para ser salvo, eu estou tentando obedecer para ser salvo. Meu irmão, minha irmã, você é salvo porque Jesus resolveu lhe salvar, Jesus resolveu lhe escolher, não é mérito. Não é obra. Lembra o que Paulo escreveu? Por sinal, vamos aqui meditar, porque eu vou ler esse versículo dentro do contexto, Efésios 2, versículo 8. Que coisa linda! Levante sua cabeça, você é salvo por graça. Aqui, ó. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Levante sua cabeça, você já é salvo, meu irmão, minha irmã. Não fique sendo prisioneiro dos ensinos da lei, que o judeu não podia de forma nenhuma cumprir 613 leis. Por mais que se esforçasse para cumprir a lei, não tinha condição, porque o próprio Jesus disse que ninguém poderia ser justificado pela lei. Então você já é salvo por misericórdia e graça do Senhor Jesus. Tá certo? Então se liberte e tome posse da salvação, porque você queira ou não, Jesus já lhe escolheu e você estará entrando nas mansões celestiais. Tá bom? Ainda que um salvo venha errar, preste bem atenção nisso, estou finalizando, que isso é importante. Ainda que um salvo venha errar o alvo, o mesmo será entregue ao seu desejo profano.
para sofrer as consequências da sua má escolha. O salvo pode errar, não é poder errar, está sujeito a errar, porque ainda está na sua natureza humana, tá certo? Mas ainda que esse salvo venha a errar, ele vai, com certeza, arcar com as consequências dos seus erros, mas o seu espírito já está salvo porque foi predestinado à salvação antes da fundação do mundo, tá certo? Então, Deus salvou e ninguém arrebata das suas mãos. Mas olha esse texto que é importante, 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 5. Leia, por favor, porque ele é importantíssimo para que você entenda que ainda que um salvo, ele venha errar o alvo, contudo, a sua carne será entregue aos desejos profanos que ele escolheu, mas o seu espírito continuará sempre salvo. Esse texto aqui fala de uma exortação de Paulo à igreja de Coríntios, que estava permitindo um indivíduo que estava tendo relacionamento íntimo com a mulher de seu pai. E Paulo falou com muita autoridade sobre essa questão, tá certo? Observe aqui, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal que o ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto-vos ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, esse seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A sua carne seja entregue aos seus desejos carnais, aos seus impulsos carnais, às suas inclinações carnais, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá ok? Então é uma resposta dentro dessa questão, porque muitos questionam, né? Então, quem é salvo não peca mais? Quem é salvo também não é pecador? Quem é salvo também não está sujeito? Sim, está sujeito às falhas, mas deve vigiar para não praticar aquilo que é errado, a fim de que não venha arcar com as consequências. Tá bom? Então, porém, não deixa de ser salvo. Deus em Cristo continue lhe abençoando abundantemente e continue firme na fé, sabendo que a vitória é certa, porque salvo uma vez, salvo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre, porque essa é a vontade de Deus e uma vontade divina para a sua vida, meu irmão. Tome posse e seja mais feliz para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.